Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Abdinardo Oliveira. Hoje nós vamos iniciar a nossa ADNP da semana 8. Bom, até então vocês estavam vendo a parte de finanças de curto prazo. Com exceção um pouco da primeira parte que foi o orçamento empresarial, que envolve tanto curto quanto longo prazo. Mas a segunda e a terceira avaliação que foi cobrada de vocês estavam lidando com finanças especificamente de curto prazo. Agora a gente vai lidar com finanças especificamente para longo prazo, que vai ser o assunto tanto da quarta como da quinta avaliação. Para isso a gente vai trabalhar com esse livro que vocês estão vendo aí na tela, que é o Princípio de Administração Financeira, do Lawrence J. Gitman. E eu vou estar disponibilizando os capítulos necessários no Moodle. Então, o nosso início será o capítulo 8 do livro, que tratará sobre fluxos de caixa para orçamento de capital. Então, o que é que isso se trata? Se trata principalmente quando eu estou querendo fazer projetos de investimento para a minha empresa. Seja para substituir uma máquina que já exista, seja para construir uma nova filial, seja para eu fazer uma reforma dentro de um empreendimento que eu já tenha. Ou seja, tudo envolva afetar os ativos de longo prazo da empresa. Tudo que vier a afetar com os ativos de longo prazo da empresa, chamados ativos não circulantes, você está lidando com orçamento de capital. Tudo que for ativo circulante, aí a gente vai estar lidando com a parte de capital de giro. Vocês viram isso na avaliação 3. Muito embora, no momento em que você detecta o quanto de capital de giro você vai precisar, determinada expansão poderá vir a provocar, a quantidade de dinheiro necessária para o capital de giro também ele entra no cômputo aqui do investimento de capital. Então, o capítulo 8, pessoal, é leitura obrigatória para vocês começarem a se familiarizarem com isso daí. Então, o assunto, ele significa é sumarizado nessa figura que vocês estão vendo aqui. Para você montar um orçamento de capital, é justamente em função do orçamento de investimentos que vocês viram anteriormente, dentro daquele orçamento empresarial que foi montado lá no início do curso, a gente tem como fazer uma verificação se os investimentos que a empresa está querendo fazer, se eles são viáveis ou não, ou seja, o quanto esses investimentos vai provocar em aumento no fluxo de caixa da empresa. Então, toda vez que você for fazer um investimento de capital, gente, esse investimento de capital ele tem que provocar aumento do fluxo de caixa, senão não vale a pena fazê-lo. E o orçamento de capital por completo ele é dividido em 3 blocos, chamado investimento inicial, chamado entrada de caixas operacionais e o chamado fluxo de caixa terminal. Então, o investimento inicial ele consiste no seguinte: você saber identificar o investimento para adquirir um ativo novo. Por exemplo, eu quero comprar uma máquina nova para minha linha de produção. O primeiro passo que eu tenho que saber é quanto é que custa a máquina nova. E normalmente, quando a gente está lidando com indústria ou com comércio, a aquisição da máquina ela vem junto com a contratação do serviço de instalação da máquina. Diferentemente do que acontece conosco, pessoa física, em que a gente compra um notebook e está tudo certo, quando eu estou lidando com grandes empresas, até mesmo pequenas empresas, quando eu vou instalar um servidor, estou comprando a máquina, mas também eu tenho que comprar o serviço de instalação da máquina. Então, e ambos eles têm que caminhar em conjunto. Eu preciso saber quanto é que custa adquirir o ativo novo, e aí depois eu preciso saber se eu tenho algum ativo antigo que eu possa vender e utilizar parte desse recurso para abater do valor do ativo novo. Aqui ainda não estou falando de como é que eu vou financiar a aquisição do ativo novo. Aqui eu estou lidando com a seguinte situação: eu tenho uma máquina antiga, a depender de situações de imposto de renda, que não é o que eu mostraria aqui para vocês. Essa máquina antiga, o resultado da venda da máquina antiga pode ser usada para abater parte da aquisição do novo ativo.
Então, essa diferença aqui vai me denotar o quê? O quanto eu preciso de investimento inicial. Agora, como é que eu vou financiar investimento inicial? Isso vai ser assunto da quinta avaliação de vocês, que é quando eu vou estar lidando com custo de capital. Ou seja, uma vez que eu tenho o meu capital que eu quero adquirir, eu quero saber quanto é que custa eu financiá-lo. Segundo passo, uma vez que eu adquiro a nova máquina, eu preciso saber o quanto ela vai aumentar meus fluxos de caixa. Então, eu preciso saber a diferença entre o quanto de fluxo de caixa a máquina nova vai trazer, o quanto de fluxo de caixa eu teria se eu mantivesse a máquina antiga, e eu quero saber justamente o quanto é esse aumento. É justamente esse aumento que eu vou levar em consideração para pagar o meu investimento inicial. Por fim, como a gente normalmente em finanças segue uma lógica muito norte-americana, quando eu faço um projeto de investimento de capital, esse projeto de investimento de capital tem um tempo. Então, na hora que eu adquiro uma máquina, essa máquina normalmente dura 5 anos. Então, findo os 5 anos da vida útil daquela máquina, eu preciso decidir o que é que eu vou fazer com ela. Normalmente, o que é que eu faço? Eu me desfaço da máquina nova. Só que eu preciso comparar o seguinte, o quanto o fluxo de caixa tendo a máquina nova vai me proporcionar a partir da liquidação dela, menos o fluxo de caixa a máquina antiga me proporcionaria se eu me livrasse dela após a vida útil dela. Isso é o que nós chamamos de fluxo de caixa terminal. Então, com esses três conjuntos de elementos que veremos isso agora, nós vamos trabalhar com o chamado orçamento de capital. Só lembrando, o orçamento de capital é uma peça fundamental do teu plano de negócio. Então, se você fizer um plano de negócio e ao final do plano de negócio, se eu não encontrar o orçamento de capital, nenhum banco vai se prestar a analisar o teu projeto. Que é a partir dele o banco começa a fazer as análises de risco do projeto para poder verificar se você vai receber a quantia demandada. Qual é a quantia demandada? É justamente o quanto você precisa para adquirir o investimento inicial, vai envolver os riscos e vai verificar se você vai ter condição de pagar. Se você tiver condição de pagar, o banco libera o recurso. Se você não tiver condição de pagar, o banco vai pedir para você refazer seu projeto. Bom, então esse assunto, gente, ele fica melhor compreendido quando a gente for resolver um exercício. Então já fica também a dica de que além de ler o capítulo 8, para você assimilar bem isso daí, você precisa ler fazer os exercícios. Ler e fazer os exercícios. E normalmente os exercícios eles têm um enunciado grande. Então é imperativo que você leia com calma os exercícios, separe as informações necessárias para cada bloco que o exercício pede para depois você resolvê-lo. Então esse livro é muito interessante porque ele começa com exercícios fáceis, vai para exercícios médios e chega até um exercício completo, que é o que eu vou fazer aqui agora para demonstrar para vocês. Esse exercício aqui, passo 2, ele simplesmente sumariza tudo o que é ensinado no capítulo 8. Vamos lá. Determinação dos fluxos de caixa relevantes. Então, a máquina atualmente em uso foi originalmente comprada há 2 anos por 40 mil. Ela está sendo depreciada conforme o Marx. O que é isso? É um sistema de depreciação norte-americano. Diferentemente do brasileiro, que ele é linear, ou seja, eu pego o valor da máquina e divido igualmente por 5 anos. Então, a cada ano o valor da depreciação é igual aqui no Brasil. Nos Estados Unidos ele é um pouquinho diferente. Nos Estados Unidos ele segue essa tabela que vocês estão vendo aqui. Então, ou seja, para cada ano existe uma forma de distribuir a depreciação do bem. Qual é a vantagem desse sistema em relação ao nosso? Como normalmente os anos mais críticos de um projeto de investimento são justamente os primeiros anos, justamente o ano 1 e o ano 2, se vocês observarem aqui, os valores da depreciação são maiores nos primeiros anos. Por que isso? Porque a depreciação ela é uma despesa que ela é um custo que ela é utilizado para você pagar menos imposto de renda e por contrapartida, como ele é um custo que não gera saída de caixa, ele te dá uma maior folga de caixa nos primeiros anos, que é justamente o que você precisa.
Que é quando o negócio está começando, que é quando ele ainda não está conhecido no mercado e quando ele precisa justamente de maior quantidade de fôlego financeiro possível. Em termos de negócio, o sistema norte-americano, na minha opinião, ele é mais vantajoso que o sistema brasileiro. Vamos lá. Um prazo de recuperação de 5 anos e tem 3 anos de vida útil remanescente. Então, ou seja, eu tenho uma máquina, eu comprei ela há 2 anos atrás, ou seja, eu já perdi 2 anos de depreciação, só que ela ainda tem mais 3 anos de vida útil para frente. Então, se eu tinha 2 anos para trás, eu tenho mais 3 anos para frente, então ela está sendo depreciada, que é o que ele chama aqui de prazo de recuperação, de 5 anos. Então, se ela está sendo depreciada em 5 anos, estou depreciando a máquina utilizando essas porcentagens aqui para 5 anos, que é o que a maioria dos exercícios vai cobrar de vocês. Esse exercício em particular a gente vai utilizar tanto de 5 anos como de 3 anos. Dificilmente a gente vai utilizar projetos com 7 ou 10 anos. Basicamente vai oscilar entre 3 e 5 anos. A máquina em uso pode ser vendida por um valor líquido de 42 mil, após os custos de remoção e limpeza. Outra nova, utilizando o prazo de recuperação acelerado de 3 anos, então, ou seja, a máquina antiga é depreciada com 5 anos, só que a máquina nova vai ser depreciada com 3 anos. Pode ser comprada ao preço de 140 mil e exige 10 mil de instalação. Então, ou seja, para eu adquirir a máquina nova, eu vou gastar no total 140 mais 10 mil, que vai totalizar 150 mil reais, com vida útil de 3 anos. Se a máquina nova for adquirida, o investimento em contas a receber deverá aumentar em 10 mil. Ou seja, se eu tenho uma máquina nova, eu estou estimando que eu vou vender mais. Se eu vou vender mais, provavelmente minhas vendas a prazo também vão aumentar. Então, se minhas vendas a prazo aumentarem, meu investimento em contas a receber também vai aumentar, tal como visto na avaliação número 3. O investimento em estoques aumentará em 25 mil. Claro, se eu vou vender mais, eu preciso produzir mais. Se eu produzir mais, eu vou precisar de mais estoque. Então, aqui é ativo circulante, aqui é ativo circulante. As contas a pagar aumentarão em 15 mil. Claro, se eu estou produzindo mais, eu estou aumentando os estoques, então eu estou comprando mais dos meus fornecedores. Só que com a negociação que eu tenha feito com eles, eu consegui aumentar meu contas a pagar. Então, se você pegar aqui 10 mil, somar com 25 mil e subtrair de 15 mil, você vai ter justamente o quanto o capital circulante líquido vai aumentar em função de você adquirir a máquina nova. O lucro antes da depreciação, juros e imposto de renda, que é o famoso LADGIR, que eu vou mostrar para vocês, deve ser de 70 mil em cada um dos próximos 3 anos, se eu mantiver a máquina atual. Se eu mantiver a máquina atual, então o ano que vem vai ser 70 mil, o ano subsequente 70 mil, o ano subsequente 70 mil. Se eu adquirir a máquina nova, no ano que vem vai ser de 120 mil, no ano subsequente 130 mil e no ano subsequente 130 mil novamente. Ao final de 3 anos, o valor de mercado da máquina atual será zero. Ou seja, se eu mantiver a máquina atual e tentar vender daqui a 3 anos, ninguém vai conseguir comprá-la. Mas a máquina nova poderá ser vendida por 35 mil daqui a 3 anos, antes do imposto de renda. A empresa está sujeita a uma alíquota de 40% de imposto de renda para qualquer situação aqui que a gente venha trabalhar. Ele pede para utilizar as taxas aplicadas de depreciação sobre o Marx, que é como eu já mostrei aqui para vocês. Essa tabelinha que vai ser utilizada em todos os exercícios do capítulo 8. Então, vamos lá o que é que ele pede. O exercício ele vai pedir que a gente faça o orçamento de capital completo. A letra A, ele pede para calcular o investimento inicial, ou seja, o quanto eu preciso de dinheiro para comprar a máquina nova. Ou seja, eu preciso realmente de 150 mil reais? B, calcule as entradas de caixa operacionais incrementais do primeiro ao quarto ano associadas à substituição proposta. Por que é que ele fala isso? Porque se você observar, quando eu estou depreciando em 3 anos, se você observar que eu tenho percentuais para 4 anos. Por quê? Na lógica norte-americana, ele considera o último ano como se fosse o valor residual da máquina. Aí facilita justamente para você
uma base de comparação com o mercado. Para ver se você está vendendo a máquina abaixo, para ver se o valor de mercado está abaixo do valor depreciado ou está acima do valor depreciado. Então, ele sempre deixa um valor residual aqui. Para 5 anos, eu chego a 6 anos, eu tenho um valor residual aqui de 5%. Para 7 anos, eu chego a 8 anos, eu tenho um valor residual aqui de 4%. Para 10 anos, eu chego a 11 anos, então um valor residual aqui de 4%. Quem é que determina isso? O imposto de renda norte-americano. No Brasil não existe esse último valor residual. Então, 5 anos acaba em 5 anos. Ou seja, acabando os 5 anos, o valor contábil da máquina é zero. Vamos lá. Então, o primeiro passo, gente, é a gente procurar identificar que tipo de informação que está aqui no enunciado serve para cada uma dessas letras. Letra C. Calcule o fluxo de caixa terminal associado à decisão de substituição da proposta. Letra D, em uma linha de tempo, represente os fluxos de caixa relevantes encontrados em ABC, associados à decisão de substituição proposta, supondo que seja encerrado ao final do terceiro ano. Ou seja, quando chegar ao final do terceiro ano, eu vou pegar a máquina antiga e vou vender, se eu mantiver a máquina antiga. No final do terceiro ano, eu vou vender a máquina nova, se eu quiser se eu comprar a máquina nova. Vamos começar respondendo pela letra A. Determinar o investimento inicial associado. Ou seja, ele está querendo que eu resolva esse primeiro bloco aqui. Então, como é que a gente faz? Primeiro passo, gente, é montar a tabela de depreciação da máquina antiga. A máquina antiga ou máquina atual, ela foi originalmente comprada há 2 anos por 40 mil, vai ser depreciada em 5 anos. Então, vem aqui no Excel, digita aqui ano, que aí vai representar todos os anos que a máquina vai levar para depreciar. Aqui em cima eu coloco aqui o valor da máquina atual. Eu sei que é de 40 mil. E aí, aqui eu vou obter os valores em reais da depreciação que vai acontecer em cada ano. E aqui eu vou colocar os percentuais para facilitar, já que eu sei que ela será depreciada em 5 anos. Então, se ela vai ser depreciada em 5 anos, vou precisar de todos esses percentuais aqui. Ó. 20, 32, 19, 12, 12, 5. Então, eu já coloco aqui. Ó. 20, 32, 19, 12, 12 e 5%. Então, se eu somar aqui até o final, eu terei 100% da máquina depreciada. Como é que você faz aqui? Aqui você digita igual o valor da máquina, a célula, vezes o valor da depreciação naquele ano. Então, ou seja, no primeiro ano, a máquina perde R$8.000 em termos de valor contábil. Mas lembrando, como isso é depreciação, isso não implica que saiu R$8.000 do caixa da empresa. Isso diz que a máquina vale menos R$8.000 contabilmente falando. E uma vez que eu travei aqui, basta eu arrastar até o sexto ano e ele vai me calculando todos os valores das depreciações para cada ano. Se eu somar aqui, ao final eu terei 40 mil. Então, pessoal, é importante a gente passar uma linha aqui, porque essa linha vai me dizer. Aqui para cima é o que já foi depreciado. Okay? Aqui para baixo é o que não foi depreciado, que ainda vai acontecer. Entendeu? Então, se você me perguntasse quanto é que seria o valor contábil da máquina hoje, basta você somar os anos que ainda vão acontecer. Você chegará ao resultado aqui de 19.200. Vendo aqui no rodapé do Excel, 19.200. Contabilmente, hoje a minha máquina atual vale R$19.200. Tem uma máquina nova que eu quero adquirir. Eu sei que eu preciso gastar 140 mil. Vou gastar mais 10 mil
de instalação. Isso vai me custar R$150 mil. E aí é que vem uma outra informação. E aí seria o valor de venda da máquina atual. A máquina atual eu posso vender hoje por R$42 mil. E aí vem a grande informação que você tem que prestar atenção. Atualmente a tua máquina vale R$19.200. Só que você vai vender ela por R$42 mil. Você está vendendo, ou seja, o valor de mercado ele é acima do valor contábil. Além disso, você está vendendo uma máquina acima do valor que você comprou. Você comprou por 40 mil, você está vendendo por 42 mil. Então, nesse exercício estão acontecendo dois fenômenos ao mesmo tempo. O primeiro, houve uma recuperação da depreciação. Que depreciação você recuperou? Os 2 primeiros anos que se passaram. Então, na hora que eu pago esses valores durante a venda da máquina, eu estou recuperando esses valores de depreciação. E teve um segundo fenômeno. Qual foi o segundo fenômeno? Você teve um ganho de capital. Você está vendendo por 42 mil, um bem que você comprou por 40 mil. Então, se houver recuperação da depreciação, se houver ganho de capital na venda de um bem, você vai pagar imposto de renda. Porque você teve renda em cima disso daí. E aí você precisa calcular o quanto de imposto de renda você vai pagar por essa operação. Então, o valor do imposto de renda será igual a o valor de venda da máquina atual menos o que é que você vai ter que verificar aqui? Quanto é que vale a tua máquina hoje? 19.200. Então você vai digitar soma justamente os valores que ainda vão depreciar. Então, o valor de venda da máquina atual menos a depreciação que ainda vai acontecer, o que você está encontrando aqui? A nossa base de cálculo. Então, encontrando a base de cálculo, você multiplica por 0,4. Justamente o valor do imposto de renda que o problema nos dá. Então, se você vender a máquina atual, você vai pagar R$ 9.120 em imposto de renda. Além disso, você precisa calcular o quanto de capital de giro vai aumentar. E aí o problema nos dá, vai ser 10 mil, aumento do contas a receber, mais 25 mil, que é o aumento dos estoques, menos 15 mil, que é o aumento do meu contas a pagar. Feito isso, deixa eu corrigir aqui, tem um zero a mais. Então, minha necessidade de capital de giro vai aumentar em 20 mil. Então, próximo passo, eu preciso calcular quanto é o valor do bem. Ou seja, o bem, no final das contas, que eu vou adquirir, vale 150 mil? Não, por quê? Porque eu vou ter uma quantidade de recursos que eu vou adquirir após vender a máquina atual, que vai ser utilizado para pagar parte da máquina nova, deduzido o imposto de renda. Então, eu digito aqui o valor do bem, ele será igual ao valor de aquisição dele, que é de 150 mil, menos o valor de venda da máquina atual, mais o quanto eu vou pagar de imposto de renda. Então, para adquirir o bem, vou precisar de R$ 117.120. Só que esse é meu investimento inicial total? Não. Meu investimento inicial será igual a justamente o valor do bem, mais o quanto de aumento eu vou precisar de capital de giro. Então, vou precisar, para tornar essa operação viável, de R$ 137.700.
R$ 120. Então, essa é a resposta da minha letra A. Você coloca aqui letra A para você saber a resposta que você está procurando. Então, seguindo essa sequência, montando primeiro a depreciação da máquina atual, pegando os dados da máquina nova, quanto eu venderia a máquina atual, eu calculo o imposto de renda, vejo se tem algum aumento no meu capital de giro, calculo o valor do bem, depois eu calculo o valor do investimento inicial. Então, voltando aqui, eu estaria respondendo esse primeiro quadrinho aqui. Segundo passo, responder a letra B, justamente as entradas operacionais incrementais. O que é que diz o problema aqui? O problema diz aqui que o lucro antes da depreciação, juros e imposto de renda deve ser de 170 mil para cada um dos 3 próximos anos com a máquina atual. Então, a gente vai montar aqui uma espécie de demonstração do resultado do exercício, que no final vamos chegar ao fluxo de caixa. Então, escreva aqui máquina atual. Se eu mantiver a máquina atual, ela vai me proporcionar um lucro antes da depreciação, juros e imposto de renda, lá de GIR. Para cada um dos próximos anos, eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Por que 4? É justamente o período de depreciação da máquina nova. 3 anos mais um ano residual. Então, será de 70 mil em cada um dos próximos 3 anos. Aqui para a máquina, no quarto ano, melhor dizendo, não vai ter nada. Em seguida, gente, você vai colocar o valor da depreciação da máquina atual. Então, que depreciação você vai incluir? A depreciação que aconteceria se eu mantiver a máquina atual. Aqui vai ser igual. Esse próximo ano vai ser equivalente a esse terceiro ano aqui. O ano seguinte vai ser equivalente ao quarto ano. O ano seguinte vai ser equivalente ao quinto ano. O ano seguinte vai ser equivalente ao sexto ano. E aí eu calculo o meu LAIR. Aqui não aparece os juros, gente, porque os juros ele só vai aparecer no momento em que eu for fazer a avaliação do orçamento de capital, que é o assunto da próxima aula. Não aparece aí diretamente no fluxo de caixa, como vocês viram no orçamento. Ele vai aparecer no momento que eu vou fazer a avaliação. O meu LAIR vai ser igual ao meu LADGIR menos a depreciação. E aí eu arrasto até o quarto ano. O quarto ano fica negativo mesmo aqui. Calculo o meu imposto de renda, que é a alíquota de 40%, então 0,4 vezes o LAIR. Eu arrasto até o final. Depois eu vou calcular o que? O meu lucro líquido. É justamente o meu LAIR menos o imposto de renda. E aí você arrasta até o final. Veja só que interessante, gente. Quando você tem um LAIR negativo, na hora que você calcula o imposto de renda, o imposto de renda sendo negativo, ele funciona como se fosse um crédito. Você veja que o LAIR aumentou, ele foi de menos 2.000 para menos 1.200. Até aqui, gente, eu montei a DRE. Agora eu preciso finalizar montando o fluxo de caixa. Como é que eu faço isso? Lembra que a depreciação não gera saída de caixa? Então eu vou colocar novamente a depreciação aqui embaixo. E aí basta colocar aqui igual ao valor da depreciação que eu havia colocado em cima. E arrasto até o final. Aqui eu acho o meu fluxo de caixa. O meu fluxo de caixa vai ser igual ao meu lucro líquido mais a depreciação. E você arrasta até o final. Então, se eu mantiver a máquina atual, esses são os fluxos de caixa previstos para os próximos anos.
Só que eu tenho que fazer a mesma análise considerando a minha máquina nova. Aqui eu vou colocar máquina nova. E aí, como é que ela vai funcionar? O exercício ele diz que se eu adquirir a máquina nova, no primeiro ano o LADGIR será de 120 mil. Eu coloco aqui 120 mil. E nos próximos anos o LADGIR será de 130 mil. No quarto ano não tem nada. Agora aqui eu vou colocar a depreciação, gente, da máquina nova. A depreciação da máquina nova, ela vai seguir 3 anos. Então, eu vou utilizar agora esses percentuais aqui, ó. 33, 45, 15 e 7. Então, vai ser igual ao valor da máquina nova. Muito cuidado aqui. Entendeu? Porque você vai depreciar o valor da máquina nova e não o investimento inicial. Isso daqui é um erro muito comum para quem não prestar atenção durante a análise do orçamento de capital. Você deprecia o valor de aquisição da máquina nova, não o que você precisa para adquirir. Vezes, primeiro ano, 33%, igual 150 mil, vezes 0,45, igual 150 mil, vezes 0,15, igual 150 mil vezes 0,07. Se eu somar aqui, se eu olhar aqui embaixo, 150 mil. Mesma coisa. LADGIR menos a depreciação igual ao LAIR. Arrasta até o final. Imposto de renda permanece 40% do LAIR. Você arrasta até o final. Lucro líquido igual ao LAIR menos o imposto de renda. Você arrasta até o final. Depreciação, você chama a depreciação novamente aqui em cima, porque ela não gera saída de caixa. E meu fluxo de caixa vai ser igual ao lucro líquido mais a depreciação. O que me interessa, gente, é justamente saber o quanto o fluxo de caixa vai aumentar. É o meu chamado fluxo de caixa incremental, que é o que abre justamente a letra B pede, justamente a diferença entre o fluxo de caixa da máquina nova menos o fluxo de caixa da máquina atual. É esse valorzinho que me importa. Então, é com esses valores aqui que eu vou utilizar para liquidar esse valor que está sendo financiado aqui. Então, aqui você tem a sua letra B. Letra C. Então, passados os 3 anos, melhor dizendo, passados os 3 anos, independente se você tem a máquina atual, a máquina nova, você vai ter que tomar uma decisão. Se chama de fluxo de caixa residual. Aí aqui eu sei que o valor de mercado da máquina atual daqui a 3 anos, eu sei que o valor de mercado dela será 0. Eu tenho aqui o valor de mercado da minha máquina nova daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos a minha máquina nova ela terá um valor de mercado de R$35 mil. Então eu preciso saber quanto é o fluxo de caixa residual, ou seja, eu não vou manter a máquina até o quarto ano. Chega aqui no terceiro ano eu vou me desfazer, ou da máquina atual ou da máquina nova. Eu preciso fazer o seguinte, na hora que eu me desfizer, o quanto de caixa eu ainda consigo gerar?
Então, o primeiro passo que você tem que fazer aqui é calcular a chamada receita da máquina atual. Receita da máquina atual daqui a 3 anos você já sabe, é zero. Só que, ao final do terceiro ano, quanto é que vale contabilmente a máquina atual? Contabilmente, a máquina atual, ao final do terceiro ano, vale R$2.000. Justamente o que falta ainda para ser depreciado. Então, como o valor de mercado é menor que o valor contábil, então você vai ter um crédito de imposto de renda nesse sentido. Como é que a gente faz aqui? Você vai ter aqui imposto de renda, vai ser igual ao valor de mercado menos o valor contábil, justamente contabilmente quanto é que ela vale hoje, vezes 0,4, o valor da alíquota do imposto de renda. Então, o teu fluxo de caixa residual aqui vai ser igual a receita menos o que tu vai pagar de imposto de renda. Só que tu tem um crédito de imposto de renda. Então, na hora que você vender a máquina, na hora que você vender, se você desfizer da máquina, você adquire um crédito de imposto de renda de R$800. A gente faz a mesma coisa aqui para a máquina nova. A receita da máquina nova. Eu sei que daqui a 3 anos o valor de mercado dela é de 35 mil. Vou calcular se há imposto de renda, veja, o valor de mercado dela é maior do que o valor contábil dela. Ou seja, ao final de 3 anos ela vai estar valendo quanto contabilmente? R$10.500, que é justamente o que faltará ainda ser depreciado. Então vai ser igual a 35 menos o que faltará ser depreciado vezes 40%. É isso que você vai pagar de imposto de renda. O fluxo de caixa residual é justamente 35 mil menos 9.800, que dá igual a 25.200. O que eu quero saber agora é o fluxo de caixa residual incremental. Justamente a minha letra C. Ou seja, na hora que eu aceitar a máquina nova, eu estou rejeitando esse caixa adicional que a máquina antiga me daria. Então vai ser igual a o caixa residual da máquina nova menos o caixa residual da máquina antiga. Só que aí você vai somar com a variação do capital circulante líquido. Por quê? Porque quando você adquirir a máquina nova, vai aumentar esse volume de investimento. Ou seja, vai aumentar em mais 20 mil. Quando você se desfizer da máquina no terceiro ano, esse volume de investimento adicional ele vai desaparecer. No momento que ele desaparece, esse investimento ele funciona como se fosse um caixa reverso. É por isso que você tem que somar aqui no final. Essa reversão de valor que acontece aqui ao se desfazer da máquina no terceiro ano. Aí você vai ter um fluxo de caixa residual incremental de R$ 44.400. Que é o resultado da letra C. Por fim, para responder a letra D, ele pede que a gente faça um diagrama de fluxo de caixa. Esse diagrama de fluxo de caixa, normalmente ele é desenhado. Só que como é meio complicado desenhar aqui no Excel, vou mostrar para vocês como é que você representaria ele. Você coloca aqui ano. O investimento inicial, gente, sempre vai começar no ano zero. Sempre. E aqui vão ser os valores monetários que você vai trazer. E o investimento inicial, gente, sempre ele vem com valor negativo, porque ele vai representar uma saída de caixa. Então, vai ser igual a menos negativo, igual a menos, valor do investimento inicial. Para destacar, só vou mudar aqui o formato. Então, só coloquei aqui ele negativo, só para dar um destaque. Vou colocar aqui moeda.
Depois você vai colocar os próximos anos, que é o ano 1, 2, 3. Por que não entra o ano 4? Porque ao final do terceiro ano você vai vender a máquina. Aqui vai ser esse primeiro fluxo de caixa incremental. Depois vai ser esse segundo fluxo de caixa incremental. Depois vai ser o terceiro fluxo de caixa incremental somado com o fluxo de caixa residual. Vou colocar aqui no formato de moeda. E aqui, pessoal, fica a representação no Excel de como é que seria o diagrama de fluxo de caixa, com uma saída e 3 entradas. Aqui eu tenho a minha letra D. E aí, com isso, gente, eu consegui preencher todos os itens que são pedidos aqui. O meu investimento inicial, ou seja, o valor que eu colocaria nessa caixinha, justamente menos 137.120. As entradas de caixa operacionais, o valor que eu colocaria nessa caixinha seria esses 3 valores aqui. Fluxo de caixa terminal, o valor que eu colocaria nessa caixinha é justamente 44.400. E aí a representação de todo o conjunto está aqui. É com esses valores aqui que eu vou verificar, em função do custo de capital, se isso daqui consegue, se esses 3 fluxos de caixa conseguem pagar o meu investimento inicial. Lembrando que, como são valores ao longo do tempo, eu não posso simplesmente realizar uma soma direta, porque eu estaria desconsiderando o valor do dinheiro do tempo. Por isso que eu tenho que levar em consideração o custo de capital, que é o que eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Até a próxima, pessoal!